Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 21 de março de 2025, sexta-feira, sextou com orçamento aprovado. Olha aí que coisa, demoramos meses para avaliar o orçamento e de repente, em um dia, ou menos de 12 horas, aprovamos o orçamento de 2025, não é mesmo? E aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, o que aconteceu que de repente o parlamento fez todo o trabalho de uma hora para outra? Ora bolas. Já comentamos sobre isso, meu caro gafanhoto, minha cara gafanhota. Saíram as emendas estão acertadinhas. Foi tão tranquilo, tão bom, que o governo ainda conseguiu garantir ali que pudesse remanejar 30% dos recursos discricionários de 100 bilhões, sem contar as emendas, sem precisar negociar com o legislativo. O que isso quer dizer? Que pode ser que esses 30 bi cubram aí aquela parte do pé de meia. Lembra do pé de meia? Aquele programa para estudantes do ensino médio que recebem aí um dinheirinho para continuar estudando e mais um incentivo para fazer o Enem. Então, isso não está no orçamento. O TCU falou que tinha que estar, mas que não tem problema porque tem um prazo ainda, tem mais uns 30, 40 dias para o governo apresentar isso em algum lugar, sem precisar passar pelo Congresso, né? Lembre-se, sem precisar passar pelo Congresso, agora o governo pode remanejar esses 30 bi aí, que ajudariam então a pagar o pé de meia. Por quê? Porque para o Congresso está tudo certo, porque o pé de meia dos parlamentares, esse não tem problema nenhum. 50 bilhões de reais em emendas para os parlamentares e ainda tem restos a pagar que vão entrar lá naquele orçamento secreto e vida que segue, tá bom? Então, só para que vocês entendam este contexto. E aí, por que eu falo disso? Que o pessoal fala assim, às vezes você fala muito de política, né? E menos de economia. É verdade. Por quê? Porque no Brasil a política interfere e muito na economia, certo? Imagine o seguinte, hoje nós temos 15 bi de superávit previsto aí no orçamento. Obviamente, quem parou para fazer as contas já vai estar dizendo, olha, isso aqui está superestimado, isso aqui está subestimado, né? Superestimado vai estar o quê? As receitas. E subestimado vão estar o quê? As despesas. Então, assim, no fim das contas, esse superávit não vai ser cumprido. Tudo bem, né? Não precisa ser cumprido, basta que a gente fique ali no déficit zero, né? Que a gente demonstre que tem essa necessidade. E os precatórios continuam fora do orçamento. Então, aí você olha para o resultado primário, que é essa diferença entre arrecadação e gastos do governo, mas tem um monte de, isso aqui não conta, isso aqui não conta. Então, pronto, agora chegamos a um déficit bem pequenininho. Ora bolas, o que é o mesmo de você pegar algumas contas da sua casa e dizer o seguinte, olha, essa aqui não conta no nosso saldo da casa, tá? Por exemplo, a conta aqui vamos supor, do streaming de televisão, eu sempre uso o streaming, né? Porque é tanto streaming, tanta coisa que a gente paga hoje, do streaming de televisão, do Substack aqui, do Sucupira, do Esquina Sucupira, essa conta não vai entrar. Por quê? Porque essa conta é a conta que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro, que a gente vai entender mais de economia, isso é investimento. Ora bolas. É um investimento, é claro, não vou fazer propaganda contra o meu produto, mas é importante que você entenda que isso é uma despesa, ponto final. Você tem que ter dinheiro para cobrir essa despesa. Não adianta você dizer que isso lá para frente vai fazer alguma coisa, não interessa agora. Até interessaria se você admitisse que tudo isso é investimento, mas no caso do orçamento aí do governo, nem isso é. Então, a gente tem esse probleminha, né? Você tem que pagar por tudo que você tem que pagar. E se você quer, eu vou gastar R$20 ali com Esquina Sucupira,
porque é um investimento que vai me fazer entender melhor de economia, eu vou me investir melhor, e aí vou ganhar mais dinheiro, mas está acima da minha receita. Então, o que você vai fazer? Você vai emprestar dinheiro. E aí você tem que fazer o cálculo. Será que isso que eu vou conseguir ganhar com essa assinatura, eu vou conseguir pagar este empréstimo? Porque se uma coisa não está pagando a outra, não faz sentido nenhum. E não adianta reclamar do tamanho dos juros. A conta tem que ser feita nessa hora. E é isso que a gente está aí com o orçamento. Estou me estendendo demais aqui, mas assim, é só para entender o que aconteceu com o orçamento, tá? E aí foi aprovado. Bom, depois eu já tinha cantado essa pedra para vocês. Depois que se acertaram ali como que vai ser feitas as emendas parlamentares, né? Que o Flávio Dino fez uma vista grossa para aquele acordo que eles fizeram ali sobre as emendas e aceitou os restos a pagar nas condições passadas, né? Porque são como é que se fala? São empenhos de exercícios anteriores. Aí, amigo, aí ficou fácil. De manhã, o Ângelo Coronel, o senador relator do PELOA, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresentou o projeto na comissão, foi aprovado simbolicamente. Para quem não entende essa parte simbolicamente, é assim, está todo mundo ali conversando, etc. e tal, o presidente da sessão fala, olha, aqueles que em votação o PELOA 2025, aqueles que forem favoráveis, mantenham-se como estão. Então, basta que ninguém levante a mão, etc. e tal, e está aprovado em fim de jogo. Normalmente, as pessoas acham que isso é unânime, ninguém presta atenção, não é nada disso. O jogo já está acertado, né? Como é que eu sei disso? Eu trabalhei na Câmara também durante algum tempo. Então, o jogo já está acertado, todo mundo já entendeu o que está sendo aprovado e pronto. Se você não gostou, aí você é o deputado, o senador, que tem que levantar a mão e falar, olha, calma aí, vamos fazer, peço votação nominal, por exemplo. E aí todo mundo tem que votar nominalmente, falando em que está votando. No plenário é a mesma coisa. Então fica ali, peço para que em votação o PELOA 2025, aqueles que forem favoráveis ao projeto, mantenham-se como estão. Não interessa, basta que ninguém faça nenhum gesto estranho, para mostrar que não está mais como estava, que o projeto está aprovado, evita que conte-se os votos, até porque já se sabe qual é o resultado e ninguém quer perder mais tempo naquela votação. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eu queria, antes de terminar hoje aqui, dizer o seguinte, ontem teve a repercussão da decisão do Banco Central, né, do nosso querido Gabriel Pombípolo, e algumas pessoas têm dito que como é que se fala, o tom do Copom, né, do Galípolo, foi hawkish, né, que seria mais austero, etc. e tal. Eu acho que isso é um erro de interpretação e estão calcando essa interpretação com o fato de que a curva de juros ontem abriu, né? Isso quer dizer o quê? Que os juros futuros ficaram mais caros, as taxas de juros futuros ficaram mais altas. Isso é o que a gente chama de abertura da curva. Então, por quê? Porque o Galípolo teria indicado que vai continuar a alta de juros. Ora bolas. Se já estávamos precificando praticamente isso, né, isso não teria nenhum efeito. Se a gente aceitar que a gente estava precificando algo e ele veio mais duro do que a gente estava esperando, a curva de juros abriria, que foi o que aconteceu. E aí você fala, mas Rodrigo, você disse que foi dovish. Eu achei dovish, tá? Mas acho que o resultado do juro futuro de ontem não invalida essa leitura pelo seguinte motivo. A curva apresentou, como é que a gente fala, aumento de inclinação. Isso quer dizer o quê? Que os vencimentos mais longos subiram mais que os vencimentos mais curtos. E o que isso quer dizer? Que você vai precisar de juros mais altos lá na frente para compensar o juro que não está sendo tão alto agora. Tá? Então, vocês lembram que eu expliquei ontem no YouTube
o gráfico, né? Por que estava aquele gráfico que começa com juro alto e aí abaixa e depois sobe normalmente, depois pega, depois inclina novamente? Então, isso quer dizer que você está esperando um juro alto agora, um desaquecimento da economia, porque o juro está alto, aí a economia desaquece demais, você tem que cortar os juros, reaquece a economia, aí os juros começam a subir novamente no longo prazo. Por quê? Porque naturalmente, se você empresta dinheiro para alguém te pagar um mês, o risco é pequenininho, daqui a um mês a pessoa está aqui do seu lado. Se é para te pagar daqui a 10 anos, você nem sabe, né, o que vai estar acontecendo. Daqui a 20 anos, menos ainda. Então, você vai cobrando um prêmio, uma taxa de juros um pouco mais alta para os prazos, entendeu? Então, era só isso que eu queria deixar um pouquinho mais claro. O Ibovespa, que parecia que não ia, acabou fundo e subiu aí em 0,04 na sessão desta quinta-feira e deve fechar a semana, deixa eu até olhar aqui, eu acho que fecha a semana ainda em alta, viu? Depois de todo esse vai e vem aí, deixa eu só checar aqui as minhas annotations. Eu acho que fecha a semana, sim, em alta, nosso querido Ibov. Na semana está com 6,57, então vai fechar esta semaninha em alta novamente. Lembrando que no ano o Ibovespa está próximo aí de 10% de alta já. E é por isso que eu falo que é aquela história de a gente manter um pouquinho, mesmo conservador, manter um pouquinho de espaço aí para renda variável. Acho que o Divo 11 é a melhor opção para quem quer se expor aí à bolsa, que é um ETF negociado como se fosse uma ação, tá? Se você tiver dificuldade em como é que faz isso, depois me manda um recado aí se for o caso a gente faz um vídeo ou conversa um pouco sobre como é que você operacionaliza esse negócio, tá? Não esquecendo que hoje ainda eu libero para vocês a carteira recomendada moderada, né, para perfis moderados, carteira esquina Sucupira de investimentos em ETFs, tudo será ETF, porque é mais fácil do que você fazer um stock picking. Para quem gosta de stock picking, vale a pena, como é que se diz, montar uma carteira de ETFs e deixa ali 10, 15, até 20%, se for o caso, parece muito para mim, mas tudo bem, né? Vai do gosto do freguês. Para você fazer um stock picking, não, eu gosto dessa empresa, eu gosto daquela empresa, etc e tal. Tá bom? Porque estatisticamente a chance de você bater o mercado é muito baixa. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é acompanhar os mercados, e aí os ETFs fazem isso de forma bastante eficiente, tá? Embora tenha um custo aí de imposto que a gente vai ter que falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas vale sim, vale muito a pena seguir essa ideia de ETFs, tá bom? E eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos, boa sexta-feira, bom fim de semana, a gente se vê na segunda-feira, inclusive, como eu vou viajar na semana que vem, então, na segunda-feira eu vou fazer um Esquina Sucupira ao vivo no YouTube, porque durante esse deslocamento meu aqui, eu acho que vai ficar inviável fazer o vídeo, tá? No YouTube ainda não tem essa estrutura itinerante para conseguir fazer isso com o mínimo de qualidade que vocês merecem, mas na segunda-feira ainda estarei aqui nos estúdios Sucupira. Beleza? Então um abraço a todos, bom fim de semana novamente, fiquem bem, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!